Capítulo 2 do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos SERP. Seção 1 das Diretrizes para a Organização do Sistema Eletrônico de Registros Públicos SERP. Artigo 211. O Sistema Eletrônico de Registros Públicos SERP, previsto na Lei 14.382, de 27 de junho de 2022, será integrado tecnologicamente e de forma obrigatória pelos oficiais de registros públicos de que trata a Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, responsáveis, interinos ou interventores, que disponibilizarão, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça, as informações necessárias para sua adequada implantação e funcionamento. Parágrafo 1º. O SERP reger-se-á pelos princípios que disciplinam a administração pública em geral e os serviços notariais e de registro, em especial os princípios da legalidade, integridade, impessoalidade, moralidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público, eficiência, segurança, adequação, regularidade, continuidade, atualidade, generalidade, publicidade, autenticidade e cortesia na prestação dos serviços. Parágrafo 2º. É vedada a criação, a implantação e a manutenção de centrais de serviços eletrônicos de registros públicos compartilhados descentralizados, estaduais ou regionais. Parágrafo 3º. As únicas plataformas autorizadas a prestar serviços públicos de registro eletrônico no Brasil são mantidas pelos operadores integrantes do SERP, ONRCPN, ONR e ONRTDPJ, como, inciso 1, o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado, SAEC, no caso de registros de imóveis, artigo 321. Inciso 2, a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC, no caso de Registro Civil das Pessoas Naturais, artigo 229. Inciso 3, a Central RTDPJ Brasil, no caso de registros de títulos e documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas, artigo 247. É obrigatório a todas as unidades de serviços registral integrarem suas plataformas e sistemas internos à plataforma de serviços de sua especialidade no ambiente do SERP. Parágrafo 5º. Para possibilitar a recepção e envio de títulos e documentos, bem como outras atividades destinadas a viabilizar a prestação dos serviços eletrônicos de registro público, os oficiais de registro público deverão atender aos padrões de segurança e integridade do SERP, a serem definidos em instruções técnicas de normalização ITN do ONSERP. Artigo 212. Para promover a implantação, manutenção e funcionamento do Sistema Eletrônico de Registros Públicos SERP, será constituído o Operador Nacional do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, ONSERP, sob forma de pessoa jurídica de direito privado, previstos no inciso 1 e 3 do artigo 44 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, na modalidade de entidade civil sem fins lucrativos, de forma a viabilizar os objetivos constantes no artigo 3º da Lei 14.382, de 2022. Parágrafo 1º. Integrarão o ONSERP, o Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, ONR, e os operadores nacionais de registros públicos mencionados neste capítulo. Parágrafo 2º. A gestão do ONSERP ficará a cargo do Comitê Executivo de Gestão, composto pelos presidentes dos operadores nacionais de registros públicos, que funcionará sobre a orientação e a fiscalização da Corregedoria Nacional de Justiça. Parágrafo 3º. O ONSERP terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal. Parágrafo 4º. São atribuições do ONSERP. Inciso 1. A implantação e coordenação do SERP, visando ao seu funcionamento uniforme, apoiando os demais operadores nacionais de registro e atuando em cooperação com a Corregedoria Nacional de Justiça e as Corregedorias Gerais de Justiça. Inciso 2. A operação do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, SERP, em consonância com a norma específica da Corregedoria Nacional de Justiça, organizando e desenvolvendo as suas atividades estatutárias sob permanente supervisão do agente regulador. Inciso 3. A apresentação de sugestão à Corregedoria Nacional de Justiça para a edição de instruções técnicas de normatizações aplicáveis ao SERP, de modo a propiciar a operação segura do sistema em interoperabilidade de dados e documentos e longevidade de arquivos eletrônicos, como também a adaptação eletrônica dos serviços
dos requisitos jurídicos formais implicados nos serviços, visando garantir a autenticidade e a segurança das operações realizadas com documentos digitais. Inciso 4. A formulação de indicadores de eficiência e a implementação de sistema em apoio às atividades das Corregedorias Gerais da Justiça e do CNJ, que permitam a inspeção remota. Parágrafo 5º. O ONSERP observará, inciso 1, o cumprimento das leis, dos regulamentos, das normas externas e internas, dos convênios e dos contratos, notadamente as normas editadas pela Corregedoria Nacional de Justiça, conforme se extrai dos dispositivos da Lei 14.382 de 2022. Inciso 2. As normas que regem o segredo de justiça, sigilo profissional, bancário e fiscal, a autonomia do registrador e independência no exercício de suas atribuições nos termos da Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994. Inciso 3. As normas gerais específicas aplicáveis à proteção de dados, conforme dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados 13.709 de 2018 e este Código Nacional de Normas. Parágrafo 6º revogado. Seção 2. Dos Operadores Nacional de Registros Públicos. Artigo 213. O Operador Nacional do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, ONSERP, será integrado pelo Operador Nacional do Registro Civil das Pessoas Naturais, RCPN, pelo Operador Nacional do Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas, RTDPJ, e pelo ONR. Parágrafo único. As unidades dos Serviços de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Registro de Títulos e Documentos Civil da Pessoa Jurídica de Estados e do Distrito Federal integram o SERP, na forma disposta no artigo 211 deste Código, e ficam vinculadas ao ONRCPN e ao ONRTDPJ, respectivamente. Artigo 214. Os registradores civis das pessoas naturais e os registradores de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas do Brasil, por meio de suas entidades representativas de caráter nacional já instituídas em 1º de fevereiro de 2023, ficam autorizados a constituir formalmente e organizar, respectivamente, o ONRCPN e o ONRTDPJ na forma de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. Parágrafo 1º. Os registradores civis das pessoas naturais e os registradores de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas do Brasil, por meio de suas entidades representativas de caráter nacional já instituídas em 1º de janeiro, 1º de fevereiro de 2023, respectivamente, apresentarão propostas de estatuto do ONRCPN e do ONRTDPJ. Parágrafo 2º. Os estatutos do ONRCPN e do ONRTDPJ deverão ser aprovados pelos oficiais de registros das respectivas especialidades de todo o território nacional, reunidos em Assembleia Geral. Parágrafo 3º. Os registradores civis das pessoas naturais e os registradores de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas vinculados ao ONRCPN e ao ONRTDPJ, respectivamente, serão convocados para as Assembleias Gerais nos demais casos previstos em seus estatutos. Parágrafo 4º. A Assembleia Geral de que trata o parágrafo 3º deste artigo será convocada pelas entidades representativas dos oficiais dos respectivos registros de caráter nacional e já instituídas em 1º de fevereiro de 2023, alcançando os filiados e não filiados, sob supervisão da Corregedoria Nacional de Justiça. Artigo 215. A Corregedoria Nacional de Justiça atuará como agente regulador do ONSERP, ONRCPN e ONRTDPJ, conforme regulamento a ser editado nos moldes da regulamentação do ONR. Parágrafo 1º. O estatuto aprovado pela Assembleia Geral e suas alterações deverão ser submetidos à Corregedoria Nacional de Justiça para homologação no exercício de sua função de agente regulador. Parágrafo 2º. As pessoas jurídicas do ONRCPN e do ONRTDPJ, mantidas e administradas conforme deliberação da Assembleia Geral, somente poderão ter em seu quadro diretivo delegatários que estejam em pleno exercício da atividade. Parágrafo 3º. Após aprovação, os estatutos serão registrados no 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Brasília, Distrito Federal. Artigo 216. Os operadores nacionais de registros públicos manterão registros contábeis, financeiros e administrativos de acordo com as correspondentes arrecadações, deduzidas eventuais despesas a títulos de ressarcimento.
Seção 3 da sustentação financeira do ONSERP, ONR, ONRCPN e ONRTD-PJ. Artigo 217. Os recursos financeiros para desenvolvimento, implantação, sustentação e evolução do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, SERP, advirão do Fundo para Implementação e Custeio do Sistema Eletrônico dos Serviços Públicos, FIC-ONSERP, criado pelo artigo 5º da Lei 14.382 de 2022. Parágrafo único. O FIC-ONSERP será subvencionado indiretamente pelos oficiais dos registros públicos, responsáveis interinos ou interventores dos Estados e do Distrito Federal, mediante repasses de percentual das rendas do FIC-RCPN, FIC-RTD-PJ e FIC-SREI, em montante a ser definido em processo administrativo análogo ao destinado à definição da cota de participação desses fundos setoriais. Artigo 218. Constituem rendas do ONR-RCPN e do ONR-RTD-PJ, inciso 1, o Fundo para a Implementação e Custeio do Sistema Eletrônico do Registro Civil das Pessoas Naturais, FIC-RCPN, e o Fundo para a Implementação e Custeio dos Sistemas Eletrônicos do Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas, FIC-RTD-PJ, subvencionados pelos oficiais de registros públicos ou responsáveis interinos ou interventores respectivos dos Estados e do Distrito Federal, na forma do artigo 5º da Lei 14.382 de 2022. Inciso 2. Os valores recebidos em atos de liberalidade, como doações e legados. Inciso 3. As rendas oriundas de prestação de serviços facultativos, nos termos do artigo 42 da Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994, e da alienação ou locação de seus bens. E o inciso 4. As rendas eventuais. Parágrafo 1º. A cota da subvenção a que se refere o inciso 1 deste artigo será definida em processo administrativo instaurado pela Corregedoria Nacional de Justiça, no qual serão realizados estudos sobre o volume de arrecadação dos emolumentos brutos pelos atos praticados nos respectivos registros públicos e colhidas informações sobre os montantes estimados necessários para a implementação, sustentação e evolução do SERP por cada operador dos registros públicos. Parágrafo 2º. O recolhimento da cota de participação será efetuado até o último dia útil de cada mês, com base nos emolumentos percebidos no mês imediatamente anterior. Artigo 219. O FIC-SREI é regido pela ONR, cujas regras estão previstas no capítulo 7 do título 2 do livro 4 da parte geral deste Código de Normas. Artigo 219b. O OFIC-ONSERP e o FIC-RCPN e o FIC-RTD-PJ são geridos pelos respectivos operadores nacionais setoriais, ONSERP, ONRCPN e ONRTD-PJ, e as regras relativas ao seu custeio, com inclusão dos percentuais de cota de participação devida pelos contribuintes, observará o disposto no provimento número 159, de 18 de dezembro de 2023. Artigo 20. Ao Operador Nacional do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, ONSERP, ao ONR, ao ONRCPN e ao ONRTD-PJ, bem como aos tabeliães e aos registradores, é vedado cobrar dos usuários do serviço público delegado valores a qualquer título e sob qualquer pretexto pela prestação de serviços eletrônicos relacionados com a atividade dos registros públicos, inclusive pela intermediação dos próprios serviços, conforme disposto no artigo 25, caput da Lei 8.935 de 94, sob pena de ficar configurada a infração administrativa prevista no artigo 31, inciso 1, 2, 3 e 5 da referida lei.